Shalom, shalom, pessoal. Laila Tove, estou gravando à noite, então boa noite, pessoal. Muito bem, nós iremos aqui fazer uma aula de gramática hebraica, tá bom? Iremos trabalhar com um sinal em hebraico que chama-se kamates. Ele pode ter um som de A ou um som de O. Depende de algumas regras que iremos tratar aqui nesta aula. Às vezes você vai ler um texto na Bíblia e você não sabe como pronunciar aquela palavra porque tem um sinal e você não sabe decifrar se aquele sinal significa um som de A ou um som de O. É o que iremos ver, tá bom? Nesta aula que estaremos aqui agora fazendo. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Olha, esse sinal aqui chama-se kamates. Kamates, tá bom? Ele pode ser um A ou pode ser um O. Depende dessa partícula aqui, ó. É uma delas. Ou dessa aqui, ó. Outra dela. Ou dessa aqui, ó. Tá bom? Ou isso aqui, ó. Tá vendo? Ou isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 regras para saber se isso aqui é um O ou um A quando eu leio um texto do Tanar, da Bíblia. Então, a primeira regra está assim, olha. Todas as vezes que antecede um Sheva, ou seja, que isso aqui, ó, ele vem antes do Sheva, isso aqui é um som de O, que é um O ó, breve. Sempre que anteceder, aqui está esse sinal debaixo de uma consoante, e depois debaixo de outra consoante vem isso aqui, ó. Tá vendo? Como está aqui, ó. Ó, uma consoante, outra consoante, então isso aqui, ó, é um som de O breve, porque antecede um Sheva, tá bom? Essa é a primeira regra. A segunda regra, quando o kamates está acompanhado, tá bom? De um Sheva, é uma meia vogal. Se aqui, ó, é uma vogal breve, quando tá assim, ó, é uma meia vogal, ou seja, mais do que breve ainda. Porque esse sinal aqui, ó, significa, né, rápido. Então chama-se hatef. Hatef é rápido, apressado. Então aqui eu tenho hatef, kamates, ou seja, é apressado este O. Este O, junto com isso aqui, é um O apressado, tá bom? A terceira regra, quando antecede um makef, isso aqui é um makef, ó. Em cima, né, assim, rente com a parte de cima da consoante, se tiver esse risquinho aqui, chama-se makef, tá bom? Então, quando eu tenho um makef e aqui eu tenho um kamates, significa todo, tá bom? Este kamates, ele é o som de O e não de A, tá bom? Então, aqui eu tenho kol, tá bom? Então, é todo, é um som de O, que é essa terceira regra. Eu tenho aqui a quarta regra, sempre em sílabas fechadas átona. O que é átona? Aqui não é tônica. Então, eu tenho aqui, ó, vai a. Olha aqui uma tônica. Vai a. Com. Então, a tônica está no vai a e não no com. O que é? Vai a com e ele, né, levantou, ele levantou. Então, vai a como. Então, eu tenho aqui um pata, eu tenho aqui um iude duplicado, vai a. Olha aqui, isso aqui é a. É a mesma, igualzinha. Só que aqui é a e aqui é o. Por quê? Porque é uma sílaba fechada átona, sem tônica aqui. A tônica está aqui, ó, na primeira sílaba, não na segunda. Então, vai a com. Então, essa é a quarta regra, tá bom? Em sílabas fechadas, átona. Então, quando tem esse sinal, é O e não A. E a quinta regra, em consoantes geminada. Tá vendo? Ó?
o câmatis, ele é um som de O. Então, sempre que tem uma consoante geminada e antes dela eu tenho esse sinal é um sinal de O, tá bom? Eu tenho aqui, ó, colu, e terminaram, e findaram, e acabaram, tá bom? Então, esse colu não é K, porque eu estou antes de uma consoante geminada. Isso aqui é para duplicar, tá bom? A letra. Esse aqui é um sinal das begade que tem que ter no começo da palavra, né? O dagueche lene. Esse aqui é um dagueche, né? Forte para duplicar. Isso aqui é a vogal U, tá bom? Então é colu, colu. Então isso aqui é uma geminada, é uma consoante que ela duplica se você for transliterar, geminada. Eu tenho aqui, ó, a, man, não. Isso aqui é o, man, porque está geminada. Então, se antecede essa consoante geminada, o som é de O e não de A. O, man, da mesma raiz, amém, amene, emuná, fidelidade, firmeza, assim seja, fidelidade, tá bom? Então, o man, porque antecede uma consoante geminada. Então, o câmatis tem som de O. Aí, a sexta, já não é mais a regra. A sexta é, sem essas 5 regras, será sempre A. Tá aqui, ó, barrará. Ele criou. Baná, ele construiu. Ou seja, então vai ser sempre som de A. O que define se isso aqui é A ou O é o Sheva, é o Makef, é a sílaba átona ou a consoante geminada é que diz se é O ou é A, tá bom? Tá aqui as regras. Então veja, sem essas regras acima, é sempre som de A. Então, olha aqui, ó, o nome nome, eu tenho um O breve e um O mais que breve, tá bom? Nome, nome. Então, antecede um Sheva, ó. Antecede, como está essa regra aqui, ó. Sempre que antecede o Sheva, então é som de O. E aqui essa regra, ó. Quando é acompanhado do Sheva, tá aqui, ó. Nome. Isso aqui é chamado de câmatis hatef, porque vem antes. O hebraico seria daqui para cá. Então, eu tenho um câmatis katan, por causa do hatef. Sempre antes é O. E aqui eu tenho o hatef câmatis, que é o O mais breve, que é uma meia vogal. Então, nome, tá bom? Olha, eu tenho aqui, ó, sabedoria em hebraico. Horma, porque está antes de um Sheva. Antes de um Sheva, o câmatis é O, câmatis katan. Então, ó, Horma, sabedoria, tá bom? Eu tenho muito isso aqui na Bíblia. Shlomo pediu para Deus sabedoria. Salomão, sabedoria. Mas aqui eu tenho, ó, Ha-Remá. Então, por que aqui é O e aqui é A? Ha-Remá. Por causa do méteg. Olha, quando tem isso aqui, que é com méteg, quando eu tenho uma vogal com um méteg acompanhando, ele volta a ser A. Então, ó, Ha-Remá. Aqui é Horma. Eu não pronuncio esse Sheva. Esse aqui é Sheva Nar. Mas quando eu pronuncio Ha-Remá, é Sheva Na. Por mais que não forma sílaba isso aqui, tá bom? A não ser junto com essa, só que essa aqui eu pronuncio Ha-Remá. Por quê? Porque esse freio, esse breque do méteg faz com que esta consoante, aliás, esta vogal, ela deixa de ser um O breve e volta a ser um A longo, tá bom? Significa, ela é sábia. Aqui é sabedoria, tá bom? Sabedoria. Aqui, ela é sábia. Só tem um texto em toda a Bíblia em que eu tenho sabedoria com méteg, tá bom? Está em Zacarias 9, versículo 2. É o único texto em toda a Bíblia a respeito da palavra sabedoria. Outras palavras eu vou ter. Isso aqui, o méteg, para mudar de O para A.
Mas sobre a palavra sabedoria, eu tenho um texto só em toda a Bíblia em que sabedoria se pronuncia ha-remá e não hormá, tá bom? Zacarias 9 e versículo 2. Ela é sábia. Isso aqui, olha, se pronuncia roitá na Bíblia, tá? Porque raiá era, tá? Ele aconteceu, ele foi, ele era, tá? Só que quando é ela, é raitá, mas pronuncia roitá na Bíblia. Mas por isso que eu pus entre parênteses? Porque no hebraico moderno se pronuncia raitá e não roitá, tá bom? Então, se você vê algum judeu pronunciando raitá, é a linguagem coloquial do dia a dia no hebraico moderno. Olha, Iarovoam, ó, isso aqui é um A, Iarovoam. Então, aqui, olha, é uma sílaba fechada, átona. Aqui é uma sílaba fechada, tônica. São raros, porque sempre a sílaba, tá? A tônica com o A é sempre uma sílaba aberta. Mas em todas regras, né? Em todas, né, regras, existem exceções. Então aqui é uma sílaba fechada, tônica. Aqui é uma sílaba fechada, átona. Então aqui eu estou na regra. Toda vez, tá vendo? Ó, sempre que tem uma sílaba fechada, é átona. Então, é o, vai a com. E aqui, ó, Iarovoam, sílaba fechada, átona. Jeroboão. Olha, Mordorrai está antes de um Sheva. Essa regra aqui, ó. Antes de um Sheva é o. Então, é Mor. Dorrai, que é isso aqui, ó. Quando acompanhado de um Sheva. Então, é meia vogal. Mordorrai. Essa é breve, essa é mais breve ainda. Isso aqui se chama Kamatis Hatef e aqui é Hatef Kamatis, tá bom? Ou seja, aqui é apressado mesmo, é meia vogal. Olha, Goliate, antes de um Sheva. Então, na Bíblia está assim, ó, Goliate, Golias. Olha, Vaiashove e retornou e voltou, vaia. Olha onde está aqui a tônica de novo, ó. Vaia, chove. Uma sílaba fechada, que aqui embaixo não tem vogal, uma sílaba fechada, átona. Vaia, chove, não é vaia, chave. Tá bom? Que é isso aqui, ó. Sempre em sílabas fechadas, átona. Então, vaia, chove, porque a tônica está aqui, tá bom? Olha, o rolou. O rolou antes de um Sheva é o, como está essa primeira regra. E acompanhado de um Sheva também é o breve, mais que breve, breve e mais que breve. O rolou, a tenda dele, tá bom? O rel é tenda, o rolou a tenda dele, tá bom? Laila, tem muito noite na Bíblia, Laila. Sempre você encontra Laila assim, ó, com o métege, tá bom? Com o freio. Laila, porque está antes de um Sheva, mas se tiver o métege, volta a ser a, como está aqui, ó. Volta a ser a antes de um Sheva, mas com o métege, ó. Volta a ser a com o métege. Laila, noite. Você encontra Laila com pata, e às vezes você até encontra Laila sem o métege. Tá? Sempre tem, né, algumas coisas que escapa e às vezes não coloca o métege, mas sabemos que é noite, Laila, tá bom? Isso aqui não fazia parte da Bíblia, isso aqui é regra dos maçoreta que veio 600 depois de Cristo. Olha, Rodashim é meses, tá bom? Meses, está ali em Êxodo 12. Rodashim, meses, tá bom? Então isso aqui é som de O, porque está acompanhado, ó, é um som de O, mais que breve, Rodashim, tá bom? Meses. Eu tenho aqui, ó, Kol, ó, o Makef aqui, ó. Kol, tá vendo? Kol, ó, o Makef. Aqui também é Kol, só que isso aqui, ó, é com Rolém, e aqui não tem Makef. Então, Kol é todos com Rolém, o O longo. Aqui é Kol com Makef, o O breve, pessoal, tá bom? Olha, isso aqui está aqui, ó. Quando antecede o Makef. Então, tá aqui, ó. Antecedeu o Makef, é um O breve e não um Kamatis Gadol, é um Kamatis Katan, um O breve. Olha aqui, ó, Korban, Korban é oferta. Antes de um Sheva, o Kamatis ele é Katan e não Gadol, é um O breve. Korban,
oferta. É isso aí, pessoal. Ule Hitraot.